diante de ti. Glórias, glórias. Aleluia. Isaías capítulo 49. Nós iremos fazer uma leitura de uma passagem muito conhecida, que se encontra no versículo 15, que diz da seguinte forma: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Se eu fosse você, eu dava glórias a Deus neste momento, amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Vamos continuar dando glórias a Deus, amém? Essa semana eu estive meditando e essa palavra sempre brotava ao meu coração. Eu creio que alguém nessa noite quer, não é? Glórias a Deus, a ouvir a palavra de Deus e entender os propósitos de Deus para a sua vida, amém? Glórias a Deus. Queria que todo mundo fosse pentecostal como a Heloísa. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico feliz. Glórias a Deus. Irmãos, aqui nessa palavra, nesses dois versículos, trata de dois assuntos muito importantes. Muito importante. O primeiro, ele fala do amor, não é? O amor da mãe para com o filho. E eu acho que essa é uma linguagem somente para você entender o que Deus queria falar, não é? Eu não sei se o cameraman está por aí. Ele procura saber onde é que está o Felipe. Se está gravando aqui? Está gravando? É que eu vi o cameraman desaparecer. Deve ter ido resolver algum problema. Essa linguagem, irmãos, não é uma linguagem para nós, para tentar explicar a Deus. Essa é uma linguagem para nós entendermos alguma coisa, porque Deus não esquece. Amém, irmãos? Amém. Então, quando ele diz assim, ainda que uma mulher esquecesse, eu não te esquecerei, ele diz, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, ele não está dizendo assim, olha, eu me esqueço das pessoas e às vezes eu tenho que fazer uma colinha na minha mão. Não é isso que Deus está querendo dizer. Porque às vezes eu não sei se vocês é da mesma forma que eu, mas quem já passou dos entas, ou estão nos entas, né? A gente memorizava muito o número telefônico, sim ou não, irmão? Antigamente eu tinha uns 50 números de cabeça. O telefone da tua mãe é tal, não, da tua tia é tal. A gente sabia tudo de cabeça, não é? Depois que chegou a agenda eletrônica, a gente mal sabe o nosso. É assim ou não é, irmão? Às vezes até o nosso a gente dá uma olhadinha assim para copiar. Se for da esposa, mais ainda. Então o esposo já sabe, memoriza o telefone de sua esposa, não é? Porque às vezes é difícil para a gente fica procurando ali e tal, e fica querendo. E a gente às vezes usa alguns subterfúgios, né? A gente vai ali, escreve. Tem gente que escreve nas costas do telefone. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Tem gente que escreve nas costas do telefone o número, que é para quando estiver falando com alguém, já sabe, dá uma olhadinha e diz, não, o número é tal e tal, para poder lembrar, não é verdade? Mas Deus, quando usa essa expressão aqui, eis que na palma das minhas mãos te tenho escrito, não é porque ele não se lembra, não é porque ele tem dificuldade de lembrar, é porque ele sabe, aleluia, que você precisa saber que ele não esqueceu de você. É para você, não é para ele. Essa memória não é para ele se lembrar que tem uma pessoa que ele vai abençoar, não. É para que você saiba que ele não tirou as mãos de sobre a tua vida e os propósitos de Deus continuam sobre a sua vida. Dê uma glória a Deus nessa noite.
Aleluia. A segunda coisa que ele menciona é o amor. E outra coisa, irmãos, também não é comparar o amor de uma mãe para com o amor de Deus. Porque o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de uma mãe, sim ou não? Aleluia. Hoje nós temos visto cada coisa, irmãos, que não dá nem para... Eu já não assisto já há muitos anos as coisas do Brasil, mas eventualmente vem uma reportagem, alguém manda uma reportagem e a gente fica até constrangido de ouvir as coisas que têm acontecido no mundo de uma forma geral. Mas quando Deus está dizendo aqui, por ainda que uma mulher esqueça-se do seu filho, Ele está dizendo dentro do âmbito humano, dentro da capacidade humana, o homem pode amar muito o seu filho. O pai pode amar demais, mas a mãe, ela tem algo maior. Ela tem uma ligação. Ela passou pelo menos 9 meses, na maioria das vezes, com o filho ligado e ali participando. Existe uma ligação maior. Amém? Aleluia. Então o que Deus está dizendo não é que eu estou comparando o meu amor com o amor da mãe, não. Eu estou dizendo que na terra não existe nenhum outro amor que seja maior do que o da mãe, ainda que o do pai seja grande, mas o da mãe chega a superar a todos. E Ele está dizendo, se é isso que você entende, se é isso que você sabe do que era amor, então eu estou dizendo, eu não me esqueci de você. Aleluia. E ainda que alguém possa esquecer, eu todavia estou lembrado da tua vida. Dê glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estava meditando nessa palavra, eu comecei a meditar, escrevi aqui quais são as melhores horas de ser lembrado. Qual é a hora melhor de ser lembrado? Porque, irmãos, nós queremos ser lembrados. Amém, irmãos? Tem gente que diz que não, mas não é verdade. Todos nós queremos ser lembrados. Todos nós queremos ser lembrados por alguém. Queremos ser lembrados pela igreja, pelos irmãos, pelos familiares. Todos nós queremos. Você pode até não levar isso como uma coisa muito importante, mas todos nós queremos ser lembrados. E uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é a hora. Qual a hora de ser lembrado? Porque todos nós, quando estamos bem, quando tudo está indo bem, quando temos muito dinheiro, todo mundo se lembra, sim ou não? Os amigos se lembram, as pessoas se lembram. Quando você está em evidência, quando você é o foco, todos se lembram. É o momento, é a bola da vez, como diz o pessoal, né? É a Coca-Cola do deserto, sei lá qual a expressão que você usa. O que quer dizer o seguinte: você é o alvo da atenção das pessoas. Então naquele momento que está tudo bem, ainda que alguém te esqueceu, não importa. Você tem mais centenas de pessoas que estão lembradas de você. Você ainda tem um monte de outras pessoas que estão lembradas de você. Então nem faz diferença. Agora, quando chega aquele momento da dificuldade, da luta, quando você muitas vezes quer ser lembrado, quando você quer que alguém ligue e ninguém liga, quando você quer que a igreja te mencione e você não mencionado, quando você quer que o familiar te lembre, ou quem sabe até o teu patrão se lembre de você, e você não é lembrado, então eu creio que é nesse momento que nós queremos e esperamos algo misterioso, algo milagroso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É assim ou não é, irmãos? Amém, glória a Deus. E eu estava meditando a respeito disso. Eu estava me lembrando, irmãos, das dificuldades que nós passamos. A palavra de Deus diz, e eu não sei se você é igual a mim, no livro do Gênesis, irmãos, você encontra a história de Noé. E Noé, irmãos, como os irmãos já conhecem muito bem, ele manda fazer uma arca. Ele começa a construir uma arca. E eu fico imaginando os primeiros dias dele construindo aquela arca. Deus falou comigo para eu fazer uma arca, porque ia chover.
Eu fico imaginando esse momento, ele chegando ali e começando a construir a alegria que ele estava. A alegria que ele começou a pensar e a dizer, não, eu agora, Deus falou comigo, olha que coisa maravilhosa. Naquela época não chovia, irmãos. Então caía algo do céu, água do céu, era uma coisa que ele não esperava. A Bíblia diz que o vapor subia de baixo para poder manter ali a plantação, a vegetação. Então chover, cair água do céu era algo, quem sabe, para ele inusitado, algo que as pessoas olhavam enquanto ele estava fazendo, mas eu não quero nem chegar aí ainda. Eu estou pensando ainda na hora do momento que ele estava fazendo aquela arca, que ele ainda estava começando a fazer e dizendo, mas vai cair água do céu, como é isso? Quem sabe ele pegou um copo, jogou para cima e disse, será que a água vai fazer assim? Quem sabe ele começou a imaginar um monte de coisa de como seria uma água caindo do céu, dilúvio, encher a terra. Quem sabe para ele seria uma coisa muito difícil, muito dificultoso para se entender. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos, e eu quero compartilhar para os irmãos, é que durante o momento, ou durante o período que ele estava fazendo, e foram durante muitos anos, eu creio que durante esse período que ele passou, quem sabe ele teve algumas decepções, quem sabe ele teve algumas dificuldades para entender o que estava acontecendo. Quem sabe ele começou a fazer e dizer assim, mas ninguém está acreditando no meu sonho. Ele fazendo ali a arca e os outros começando a zombar do sonho dele. A promessa que Deus havia feito agora já não está tão fácil de se realizar. Coloca essa câmera aqui no meio que eu não estou conseguindo ver o pessoal ali, não. Já não estava tão fácil de realizar, de fazer. Então eu fico imaginando, irmãos, ele construindo, ele fazendo, e as dificuldades aparecendo, as pessoas zombando, as pessoas olhando para ele, dizendo, olha, isso aí não vai dar certo, olha, isso aí não está dando certo, o que você está fazendo aí? Você está perdendo o seu tempo, olha tudo, olha aí, tu vai perder tua casa, tua família, o pessoal não vai... E ele continuando a fazer aquela arca. Eu me lembro, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele passou muito tempo ali fazendo, até o dia que ele constrói toda a arca, e agora toda aquela promessa precisava acontecer. E a palavra de Deus diz que Deus fala com ele para ele chamar os animais, e ele começa, que ele vai preparar os animais para virem, eles colocam lá, abre a porta para os animais virem, alguns em dupla, outros de 7 animais, porque todo mundo só pensa que é de 2 em 2, porque da escola dominical você entrava 2, mas tem de 7 também, tem grupos de 7 que entravam ali, e eles entram na arca, e quando está lá dentro da arca, Deus manda fechar a porta e betumar a porta, e eles fecham, e Deus vai, fecha a porta por fora, betuma fora. Agora eu fico imaginando, irmãos, ele dizendo, e agora? Agora eu estou aqui dentro, Agora eu estou dentro da promessa. Tudo que Deus falou, eu fiz. Tudo que Deus havia dito, eu construí. E agora eu estou aqui dentro da promessa. E eu me lembro, irmãos, que lendo a palavra de Deus, passou o primeiro dia e nada de chuva. Eu fico imaginando como Noé não ficou. No segundo dia, nada de chuva. E eu fico imaginando, talvez ele diga, rapaz, eu nunca mais saio daqui. Vou com meus animais tudinho aqui, quando acabar eu morro. Não vou ter mais cara para sair lá do lado de fora. Sair e deixar as pessoas olharem para mim, não, eu morro aqui, mas eu não saio mais daqui. Depois de 7 dias, a chuva começou a cair. A chuva começou a cair. Aquilo que Deus havia prometido começou a se realizar.
aquilo que Deus havia falado começou a acontecer. Todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro, irmãos, do dia que eu entrei no avião para vir para a América. Eu não quero contar todos os detalhes, porque eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar um detalhe somente. Quando eu estava no avião, vindo para a América, eu me sentia assim a pessoa mais realizada do mundo. Não porque eu estava vindo para a América, mas porque aquilo tinha se cumprido. Aquilo que Deus havia falado estava se cumprindo na minha vida. Então eu digo, pronto, eu vou chegar nos Estados Unidos, pronto, já vai ter gente me esperando para me dar trabalho. Já vai estar todo mundo lá, vai ter casa pronta já. Armário, tudo cheio, vai estar tudo prontinho. Às vezes a gente forma algumas coisas na ideia e não é assim. Quando eu cheguei em Nova York, um frio tremendo. Quando eu cheguei, que eu comecei a ver a neve, eu achei que era coisa do outro mundo. Eu digo, meu Deus, que coisa mais linda. É um filme. Eu pensei, não, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, parecia um filme. Eu andando aqui na rua, aquelas luzinhas assim, acesa dos postes, aquela rua toda branquinha, aquela coisa mais linda. Eu dizendo, meu Deus, é o maná do céu que está caindo. Segundo dia, ainda está caindo. Terceiro dia, por que está caindo? Já não aguentava mais aquele lugar. E eu fiquei imaginando Noé esperando que as coisas que havia sido prometidas se cumprissem. A palavra de Deus diz que começou a chover, e a chover, e a chover, e ele dizia, agora não vai mais parar de chover, né? E as coisas acontecendo, até que chega o capítulo 8 do livro de Gênesis. Deixa eu só conferir aqui se é o 8 mesmo, que a minha memória já não está tão assim. Seu capítulo 8, que ele diz assim, e lembrou-se Deus, é capítulo 8 mesmo, capítulo 8, versículo 1, e diz assim, e lembrou-se Deus de Noé, aleluia, e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca. E quando ele diz assim, e lembrou-se Deus de Noé, algumas vezes a gente pensa assim, é porque Deus havia esquecido dele. É porque agora Deus vai se lembrar porque tinha esquecido ele lá dentro da arca. Não, irmãos. Essa palavra quer dizer assim, é porque chegou a hora de Deus abençoar a Noé. Aleluia, não sei se você entendeu. Se entendeu, deu glória a Deus nessa noite. Deus estava dizendo assim, olha, chegou a hora, aleluia, de abençoar a Noé. Lembrar de Noé significa, chegou a hora de abençoar a tua vida. Depois de tanto tempo dentro da arca, depois das promessas ter se cumprido algumas coisas e outras não, e aí a pessoa começa a ficar com dúvida, será que foi de Deus? Será que o profeta falou? Será que é verdade o que o profeta falou? As coisas não estão acontecendo. Então chega o capítulo 8 do livro do Gênesis e Deus começa a dizer para ele, e lembrou-se Deus de Noé, e abriu e fechou, aliás, as janelas do céu e parou a chuva. Eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor, o Senhor não esqueceu da promessa que Ele tem para a tua vida. Vai chegar a hora em que Ele vai entrar em ação pela tua casa. Vai ter a hora que Ele vai levantar e vai fechar os céus, vai abrir as janelas do céu e vai dizer, agora é hora de abençoar a ela, agora é hora de abençoar a ele. Então não para, glorifica, espera, creia no Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos, irmãos, a lembrar e entender que a melhor hora de ser lembrado não é a hora que você está passando dificuldade, não é a hora que você está com conflitos espirituais,
Não é a hora que você fica se perguntando, será que é Deus ou se não foi? Não é essa a hora melhor de Deus começar a agir ao seu favor. Aleluia. Algumas vezes a gente pensa, não, mas olha, eu estou passando uma dificuldade muito grande, Senhor, agora é a hora. Ô Senhor, me ajuda, Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que muitas vezes a gente pergunta isso, mas o que Deus está falando nessa noite é, aleluia, vai chegar a hora certa, o momento certo, onde Ele não só vai abençoar a tua vida, mas vai abençoar aqueles que dependem de você. Aleluia. Eu vou lhe dizer algo que Deus acabou de falar no meu coração. Você foi trazido aqui por Deus para guardar a tua casa, a tua família, para que haja algo diferente aqui e lá, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, eu vou contar rapidamente a história de José, porque não estava no meu projeto, mas Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia, não era. José foi vendido, traído pelos irmãos, levado como prisioneiro, levado para um lugar. Quando ele pensou que ia começar a crescer, a mulher de Potifar vem e faz uma outra trama, ele cai novamente, vai para o calabouço, fica esquecido durante 2 anos. Durante os 2 anos que ele passa ali, ele faz uma revelação dos sonhos de um copeiro e de um padeiro. O copeiro chegou e disse, olha, eu tive um sonho. Ele disse, eu vou revelar o teu sonho. Revela o sonho. E ele disse, olha, você vai voltar para servir o rei, e quando você estiver lá, lembre-se de mim. Aleluia. O outro chegou e disse, não, eu também vou querer. O padeiro disse, esse aí é profeta dos bons, só profetiza coisa boa, vou lá. Chegou lá e disse, olha, eu também era padeiro do rei. E José olhou para ele e disse, não, mas você não sai daqui não, pelo contrário, você vai morrer. Porque profeta que tem a autoridade de Deus, ele fala a verdade. Amém, irmãos? Ele não está para alegrar ninguém. E aí ele fala a palavra de Deus, e quando eu fico imaginando ele esperando que tivesse o retorno, porque o jovem saiu e foi servir o rei, aleluia, nada, passou os primeiros meses, nada, o segundo mês, nada. Eu fico imaginando ele dizendo, mas rapaz, eu falei para ele, eu fiz uma revelação, pedi para ele lembrar e nada. Passou-se muito tempo, 2 anos depois, chegou a hora de ser lembrado. Quando chega a hora de ser lembrado, irmãos, ninguém te esquece. Quando chega a hora de ser lembrado, Deus move os céus. A palavra de Deus diz que o rei teve um sonho, o faraó teve um sonho, e com aquele sonho não tinha ninguém para interpretar. O faraó já estava preocupado com aquilo, olha, e aí o copeiro disse, tem um rei que pode interpretar esse sonho. Quando Deus quer fazer lembrar de você, autoridades terão sonhos, pessoas terão visões e dirão assim, é hora de atender, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto estava falando disso, eu me lembrei do meu tio, aleluia, que uma vez foi enviado para uma cidade, esquecido de todos. Foi mandado para uma cidade, 6 meses naquela cidade. Ele disse, Senhor, faz alguma coisa que eu não aguento mais esse lugar. E quando ele vai para a igreja, está passando pela igreja, o pastor olha para ele e diz assim, Pastor Carlos, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Ele disse, como é que está o senhor? Ele disse, eu estou bem. Ele disse, tinha alguma coisa acontecendo, pastor. Ele disse, por quê? Porque fazem dias que eu não consigo dormir. Deus começou a incomodar. Ele disse, eu tenho que tirar de lá você, senão eu morro.
Aleluia, eu quero lhe dizer uma coisa: quando chegar a hora de ser lembrado, as nações vão se mover, os reinos se embravecer, ele vai levantar a sua mão e a terra vai derreter. Chegou a hora, aleluia, do seu capítulo 8, lembrou o Senhor de Noé, aleluia, e começou a agir por ele para a glória do nome do Senhor Jesus. Demos glória a Deus nessa noite. Aleluia, mandaram trazer a José. José chega na presença do rei, aí do faraó, ele faz toda a interpretação dos sonhos. Eu não quero perder tempo aí, eu quero chegar já no capítulo, já lá na frente, nos capítulos seguintes. Quando chega lá na frente, que ele já estava como o segundo faraó, e agora os seus irmãos vêm para entregar a ele, para falar com ele. Ele se faz que não sabia quem era, manda prender um dos irmãos e diz: vai chamar o pai de vocês. E aí quando vem os pais e tal, eu estou resumindo a história somente para você chegar no detalhe. Quando chega na presença, que todos já sabem que aquele ali era José, aí fica um comentando com o outro: agora é José, é aquele que a gente mandou matar. Eu fico imaginando, irmãos, eles conversando entre si, dizendo assim: o que a gente vai fazer? O que a gente vai dizer para ele? E aí eu fico imaginando quando eles vão para a presença agora do segundo faraó, que era José, e eles agora tinham que ter uma resposta para José, para explicar por que eles fizeram aquilo, para fazer com que eles explicassem por que eles haviam traído, feito aquilo, feito alguma coisa errada. E eles foram agora, quem sabe, pensando: vão mentir, vão dizer que foi, sei lá, ou vão pedir perdão, vamos nos jogar nos pés dele para pedir perdão, porque senão ele manda matar a gente. Quando ele chega perto de José, José disse: não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. E aí eu fico imaginando o que passou na cabeça de José. José disse assim: porque para a preservação da vida o Senhor me mandou na frente. Deus está falando com pessoas aqui na frente. Deus te trouxe na frente. Deus te trouxe a se humilhar, a orar para a preservação da tua casa. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Deus está falando contigo nessa noite. Aleluia, que Ele mandou na frente, que Ele mandou, aleluia, e ele começou a entender: foi o Senhor que me fez ser alcançado, aleluia, passar por todas essas lutas, para que houvesse a preservação da vida, para que houvesse a preservação da minha casa, da minha família. Escuta o que Deus está dizendo hoje: Ele não esqueceu de você. Aleluia, vai chegar o momento que Ele vai começar a agir, mas antes você precisa entender: foi para a preservação da vida que Ele te mandou na frente. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. As horas já não estão mais me permitindo ir muito mais à frente, mas eu quero concluir nessa noite, irmãos, que algumas vezes nós começamos a tentar justificar as coisas de Deus. Às vezes a gente fica querendo: não, mas é porque você sabe, a gente... E na verdade, irmãos, Deus não precisa ser justificado. Hoje nós estávamos, ou não sei se alguém cantou, ou alguém falou, não sei se foi na escola dominical, eu estou com isso na cabeça aqui, foi alguém que cantou, falou, que disse assim: que Deus tem o melhor para nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Não fique preocupado com o que Deus vai fazer. Não fique preocupado com o que Deus irá fazer. Aleluia, Jesus. Só se mantenha sabendo de que Ele não esqueceu de você. Que Ele não esqueceu da promessa. Se você não entendeu ainda que nas mãos deles está gravada sua promessa, comece a lembrar das coisas que Deus já falou para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Você pode dar um glória a Deus? Há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Há tempo para ser lembrado e há tempo para ser esquecido. Há tempo para ser esquecido. Há horas que você vai passar, que vai ter dificuldades, que você não vai entender, mas Deus está falando conosco nessa noite. É só um pouco de tempo, porque das minhas promessas eu não me esqueci. Aleluia, capítulo 2 do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E aí quando chega aqui, ele muda os tempos. Ele está dizendo assim, não me importa se você esteja no tempo de chorar ou no tempo de rir. Deus muda os tempos. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Aleluia. Deus está dizendo, Ele muda os tempos. Pastor, eu estou passando uma prova. Deus muda os tempos. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ele remove reis e coloca reis. Ele muda corações. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém está nos assistindo e precisa ouvir essa palavra. Aleluia. Deus não esqueceu de você. Volta. Aleluia. Aqui é o seu lugar. Essa tribulação, esses problemas que estão se levantando, é só para que você possa buscar ao Senhor e lembrar de que você tem um Deus que cuida de você. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Não pare, porque você não está vendo a saída. Não pare, porque você não entende o que Deus está fazendo. Quando Moisés estava em frente ao Mar Vermelho, ele não sabia que o Mar Vermelho ia se abrir. Hoje é muito fácil a gente cantar, e se não abrir, ele vai por cima das águas. É muito fácil a gente cantar. O problema é que quando está o mar fechado, para nós pode ser uma porta, pode ser uma enfermidade, pode ser um filho que não está ouvindo, que não está entendendo, o esposo que não quer entender. Aleluia, a gente não sabe o que está acontecendo. O mar está aí na frente, mas Deus disse assim: diz ao povo de Israel que marche. Aleluia, Deus não me esqueceu da promessa. A promessa de Deus é que Ele estaria com você todos os momentos. Ele está com você. Às vezes Ele te levanta, às vezes Ele manda alguém, às vezes uma mensagem chega, um hino chega. É só para você saber, a hora está chegando. Aleluia, o Senhor está abrindo portas. Às vezes dá tanta vontade da gente largar tudo e correr de volta para o Brasil. O problema vai seguindo você. Escuta o que Deus está falando nessa noite. É hora de entender que vai chegar o momento, aleluia, que Ele diz assim: lembrou-se do Senhor. É hora de Deus dizer assim: olha, Ele vai mudar os tempos e vai dizer para você: aleluia, agora vão te procurar. Agora você não vai bater nas portas, as pessoas vão te procurar. Aleluia, Deus dizendo com você: a minha promessa ainda está de pé. Feche os seus olhos e continue a glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Continue, feche os seus olhos. Porque eu cheguei aqui naquele momento onde Daniel também precisava ser lembrado. Fizeram uma trama para jogar Daniel na cova dos leões. Eu acho que essa é a hora que todo mundo quer ser lembrado por Deus. Nem que seja: Senhor, me perdoa, eu quero ir.
Eu quero entrar, Senhor. Tem misericórdia. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que ele entrou ali na cova. E quando entrou lá na cova, eu fico pensando ele dizendo, acabou aqui. E eu fico imaginando, irmão, que quando jogaram ele, eu já imagino que ele já caiu de joelho, dizendo, eu não vou largar o meu Deus. Eu estou esperando nele. Que me ajudava suricandaras. Chegando, levados suricandaras. E naquele momento, os leões não tiveram fome. Ou se tiveram fome, não conseguiram. Porque Deus colocou um anjo do lado dele. Eu fico imaginando ele dizendo, Senhor, se lembra de mim agora, Pai. E Deus dizendo, ainda não acabou não. Tem calabaixo, põe um anjo lá do lado dele. Porque ainda que não chegou no momento, Deus não te deixa só. Onde você anda, o Espírito de Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão acampando ao teu redor. Ah, Pai, mas não chegou minha hora não. Mas Ele não te deixa só. Os leões ficaram lá e ele passou a noite, quem sabe, orando e dizendo, quando vai ser a hora que eles vão sair? E nada. E alguém pode dizer assim, ah não, os leões não estavam com fome, não, estavam com muita fome. Porque quando jogaram os inimigos, antes de tocar no chão, eles foram estraçalhados. Mas Deus está falando com você nessa noite. Eu não esqueci da promessa. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quer dizer descanso, repouso. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, dizendo: descanse, descanse, porque os anjos do Senhor estão ao teu redor. Porque às vezes a gente fica assim, fala assim, olha, fala aqui, fala ali para aquela pessoa, fala aqui. E Deus dizendo assim, eu não tirei os olhos de cima de você. Ainda que uma mulher esquecesse, eu te tenho gravado nas minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Você já começou a orar nessa noite? Quando foi durante a noite, o rei não dormiu. E o rei chegou ali pelas primeiras horas do dia, eu imagino, às 6 horas da manhã, ele correndo para a cova dos leões. E fala uma coisa, irmãos, que sempre chama minha atenção. Porque se uma pessoa joga o outro na cova dos leões, leões famintos, e não acreditasse no Deus Todo-Poderoso, não ia lá na cova. Mas aquele rei cria que tinha um Deus do céu que estava trabalhando. Ele chegou lá no cova e disse assim: ei, Daniel, servo do Deus vivo. Bateu a dúvida. Aí ele disse: dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serve pudesse te livrar da cova dos leões. Isso aí é uma voz lá de dentro, dizendo assim: vivas, rei. O Deus que você continuamente serve, que desde a tua infância você adora, que você crê,
Ele não te abandonou, diz o Senhor. Aleluia, se ainda não é hora, Deus está dizendo: eu ponho um anjo. Se não é tempo, eu mudo os tempos, diz o Senhor. Aleluia, Ele vai abrir portas, vão te procurar para dizer assim: olha, eu preciso de alguém que faça isso. Você só tem que se manter firme. O mar vai se abrir, as portas vão se abrir. Aleluia, Deus está falando conosco nessa noite. Se Deus falou com você, saia do seu lugar. Aleluia, e vem aqui na frente, eu quero orar com você. Porque desde a minha casa, aleluia, que eu entendo que Deus já estava preparando para falar com alguém aqui nessa noite. Aleluia, minha esposa falou: você chegou com o coração amargurado, você chegou triste, angustiada. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia, aleluia, se Deus falou, saia do seu lugar, venha rapidamente. Eu quero orar com pessoas que nessa noite precisam ser lembrados por Deus. Portas abertas, famílias abençoadas, casas restauradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegue mais aqui para frente em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.